Alô, a todos vocês, muitíssimo boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Diário PCD. Nós estamos novamente com mais um quadro Vozes pela Inclusão, aqui no nosso canal no YouTube, nas páginas do Facebook, em todas as mídias sociais do Diário PCD. Já temos a nossa convidada ao lado aqui, a doutora Letícia Lefebvre. Vamos falar com ela daqui a pouco sobre o tema importante que nós vamos tratar nesse quadro Vozes pela Inclusão. Dr. André Naves, que é o titular desse quadro, está por alguns dias aí tendo outras atividades, mas logo ele retorna aqui no comando do Vozes pela Inclusão. Sejam todos muito bem-vindos. Em respeito às pessoas com baixa visão, monoculares ou com deficiência visual, vou fazer a minha autodescrição. Eu sou o Abrão Dib Júnior, sou jornalista, estou editor do Diário PCD, sou um homem de pele clara, pele lisa, barba bem baixinha, grisalhas, óculos com hastes finas e lentes transparentes, cabelo escuro penteado para trás, eu visto uma camisa azul, a camisa do Diário PCD, ao fundo um painel branco com a logomarca do Diário PCD. Sejam todos muito bem-vindos. No episódio do Vozes pela Inclusão, desta terça-feira, nós vamos entrevistar a doutora Letícia, que escreveu um artigo que teve uma repercussão muito grande no portal de notícias do Diário PCD. Vamos entrevistar a advogada com pós-graduação em Direito Empresarial e Inclusão e Direitos das Pessoas com Deficiência, membro efetivo da Comissão Especial da Pessoa com Deficiência da OAB de São Paulo, responsável pelo manual O que é Capacitismo. É isso aí, o que é capacitismo. Doutora Letícia, muito obrigado por estar conosco, seja muito bem-vinda ao Diário PCD, em especial ao quadro Vozes pela Inclusão. Obrigado por estar conosco. Olá, pessoal, tudo bem? Muito obrigada, Abrão, pelo convite, é uma honra estar aqui novamente, né? Então, respeito às pessoas com baixa visão, que necessitam de suporte. Eu sou Letícia, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, um pouquinho de branco, né? Presos para trás. Atrás de mim tem uma parede bege. Eu estou vestindo uma blusa azul, eu estou de brincos, eu tenho os olhos castanhos e eu estou com um óculos com armação transparente e as hastes azul. Muito obrigada por me receber, Abrão. Muito obrigada a todos vocês. Legal. A doutora Letícia, além de ter elaborado, junto com o doutor Gabriel Henrique, o manual O que é Capacitismo, que você encontra no site do Diário PCD, também fez parte da elaboração da cartilha Direitos das Pessoas com Deficiência, de qual eu uso diariamente aqui, elaborado pela OAB de São Paulo, que também está disponível no site do Diário PCD. Nessa cartilha, se fala sobre direito à saúde, direito à educação, ao trabalho, assistência social e previdência, direito à cultura, esporte, lazer e turismo, à mobilidade e transporte, direito à acessibilidade, enfim, todos os direitos numa mesma cartilha elaborado pela OAB de São Paulo. Repito, está disponível no site do Diário PCD a íntegra dessa cartilha. Mas vamos especificamente falar, na noite de hoje, de um artigo que a doutora Letícia escreveu para o Diário PCD, em que, costumeiramente, nós falamos sobre os direitos das pessoas com deficiência, não é? Então, o Diário PCD procura todos os dias falar dos direitos das pessoas com deficiência. E a doutora Letícia, de uma maneira muito completa, muito genérica, ela, em um artigo, ela tratou de outros direitos. Direitos que, às vezes, a gente esquece, mas direitos que são mais do que importantes, que são os direitos de quem cuida das pessoas com deficiência e autismo. Quais são eles? E é isso a doutora Letícia, deste artigo, que o Roland, inclusive, vai colocar na tela para você acompanhar. Esse artigo está no site do Diário PCD, em todas as mídias sociais. De onde surgiu, doutora Letícia, a necessidade deste artigo, destas informações tão importantes que a senhora elaborou nesse material? Então, Abrão, para aqueles que também não sabem, eu sou administradora da comunidade Crianças Especiais. E a nossa comunidade não é só aquela página gigante de mais de 3 milhões de pessoas, o Instagram gigante de mais de 300 mil. Nosso trabalho é feito junto à nossa comunidade. O que é a nossa comunidade? Nossa comunidade é um grupo do Facebook
que eu tive a oportunidade até de contar para você quando a gente participou, nós participamos da aceleração do Facebook, é um grupo no Facebook que tem mais de 190 mil pessoas. Lá, eu falo que lá é meu laboratório, lá é onde eu tiro inspiração, onde eu conheço as pessoas, lá é meu chão de fábrica. E no meu chão de fábrica, a maior demanda das mães é esse. Quem cuida de quem cuida. Por quê? Porque a maioria das mães, a gente fala de mães porque é a maioria delas. Se nós formos considerar a última pesquisa que foi realizada sobre o abandono paterno, sendo que 78% das mães cuidam exclusivamente dos filhos com deficiência, porque há o abandono paterno, então nosso público principal são as mães, não negligenciando os outros familiares e os pais. E essas mães, elas surgem a necessidade de saber quais são os direitos delas. Por quê? E essas famílias? Porque, normalmente, quem tem um filho com deficiência, quem tem uma pessoa com autismo, deficiência, algum tipo de necessidade específica, né? Ela acaba negligenciando os seus cuidados pessoais, negligenciando a sua vida para quê? Para dedicar-se integralmente aos filhos, às necessidades daquele filho com deficiência. E o que acontece? Elas acabam não se cuidando. E a maior parte, a maior demanda que eu tive na comunidade, e aí o que acontece? Que direitos que eu tenho? Porque eu abandonei tudo, eu esqueci da minha vida para cuidar do meu filho. E agora, o que vai acontecer comigo? Eu tenho direito a quê? Então, eu fui fazer uma pesquisa, não foi essa pesquisa foi uma pesquisa, o pessoal fala, você vai escrever um artigo, tudo. É uma pesquisa muito grande, é uma pesquisa de muito tempo. Por quê? Porque o que nós temos em relação aos direitos dos cuidadores, de cuidar de quem cuida da pessoa com deficiência, são muito poucos direitos. Principalmente, eu acho que o mais difícil, Abrão, é hoje em dia as pessoas entenderem as nomenclaturas. Eu acho que hoje o que está mais difícil para as famílias é entender quais são as nomenclaturas, né? O que são, quem são as pessoas dentro do que tem na lei, né? Então, quando a gente fala de cuidador, a gente tem que saber que cuidador é aquela pessoa que cuida da pessoa com deficiência, podendo ser familiar ou não, né? E daí, essa pessoa que se dedica, ela acaba se sobrecarregando. E ela acaba desenvolvendo, tendo necessidades específicas, e principalmente o trabalho dessas mães, ele é esquecido, ele é negligenciado, essas mães acabam não tendo suporte. Então, quando eu fui escrever esse artigo, foi baseado quando eu falo no meu chão de fábrica, né, nas mães, ouvindo a cada dia, e aí, doutora, o que eu faço se meu filho faltar, o que eu faço, o que apoio que eu tenho? Então, vale a pena a gente falar, né? A maioria dos direitos, eu vou esmiuçar, quem quiser saber eles detalhadamente, lê o artigo, mas a maioria deles fala que a mãe da pessoa com deficiência e autismo tem direito a suporte emocional. A gente sabe que tudo bem, a gente está escrito isso na lei, está escrito claramente isso na lei, mas será que os equipamentos públicos, será que o SUS tem condições de atender todas essas mães? Nós temos o trabalho de outras ONGs de atender essas mães, será que a gente tem a condição de atender todas as pessoas? Porque a demanda é grande. A maioria dessas mães precisam de apoio emocional, elas precisam de se sentirem acolhidas. Eu acho que esse é o grande ponto da nossa comunidade. Nós fazemos com que as pessoas se sintam incluídas e acolhidas. Então, o nosso trabalho dentro da comunidade é apoiar e acolher. Então, uma mãe vai ajudando a outra. Eu sempre estou lá compartilhando direitos. Você pode até compartilhar com você esses dias que eu estou fazendo uma série sobre alimentação escolar. Eu trago outros pontos que eu vejo lá no meu chão de fábrica, da demanda das mães que necessitam, das famílias que necessitam. Eu trago outros pontos que impactam na vida delas, e para que elas possam ter suporte para isso, né? Por exemplo, o ponto principal é ter o apoio psicológico, né? Mas você acredita, Abrão, que hoje em dia, a gente considerando o Brasil,
Nós temos em todos os estados equipamento público, atendimento para todas essas mães? Políticas doutora, é uma grande. Esses dias eu estava conversando com uma mãe de um garotinho com tetraplegia, com uma série de problemas, né? E aí eu estava conversando com ela, inclusive, sobre isso, sobre o amparo, né? Que ela poderia ter, o amparo psicológico, o acolhimento psicológico. Aí ela me fez uma pergunta que até agora eu não consegui encontrar a resposta. Tudo bem, eu vou fazer esse acompanhamento, mas o meu filho fica com quem? Então, enquanto eu vou lá? Esse é o maior problema das mães. Hoje em dia, eu vou até te falar uma coisa que está acontecendo e está sendo positivo, mas não da maneira como a gente gostaria. Está tendo, tem vários grupos, várias pessoas sensibilizadas com o que está acontecendo, principalmente com mães que necessitam de filhos que têm filhos que necessitam de cuidados exclusivos, né? Então, estão tendo grupos de apoio e atendimento online. Isso está facilitando, depois que a gente pode ter a fase da Covid foi uma coisa terrível, mas nos trouxe ferramentas, nos trouxe elementos que demonstrou ser possível fazer as coisas online. Então, isso é um ponto positivo. Outro, por exemplo, essa é uma grande demanda. Com quem que eu vou deixar meu filho? Né? Eu não tenho como sair daqui. Então, o que a gente pode verificar é que não tem políticas públicas. Falta. Eu gostaria de responder para essa mãe: olha, você vai procurar um CAPS, você vai lá e você vai cadastrar uma consulta online para que você possa dar suporte para o seu filho. Mas a gente sabe que não tem políticas públicas nesse sentido. E vale a pena eu explicar para os seus seguidores, porque a maioria das pessoas não sabe que são políticas públicas, né? Nós temos as leis estão feitas para que todos cumpram. Mas como é que você vai cumprir lei? Por meio de políticas públicas, que o governo vai fazendo programas e projetos para que as leis sejam cumpridas. Mas se você não tem política pública de inclusão, se você não tem política pública de atendimento à saúde, se você não tem isso, as mães acabam não tendo esse suporte. E eu acho que hoje a maior demanda é esse suporte emocional. Eu acredito que esse suporte emocional. Por quê? Porque as mães não têm condições, às vezes, de sair. As mães, às vezes, elas até conseguem sair. Como é que ela vai pagar a condução? Porque ela só tem aquela isenção se ela estiver junto com o filho. A isenção do transporte público. E a maioria delas, uma coisa que vale muito a pena a gente falar aqui, eu comecei a elaborar uma pesquisa sobre as demandas das famílias, mas a pesquisa, quando eu comecei a elaborar, não tinha noção da complexidade e da grandeza da pesquisa. Então, é uma pesquisa que eu teria que me dedicar, tipo, 1 ano para poder realizá-la. E eu não tinha condições, e não tenho ainda, de realizá-la, né? Mas o que acontece? Essas mães têm demandas, e a maioria delas, elas vivem de BPC. Elas vivem de BPC. Para aqueles que não sabem, BPC é o tal do LOAS, né? BPC é benefício de prestação continuada, que é uma lei, que é um benefício de um salário mínimo garantido para as pessoas em vulnerabilidade social. Mas doutora Letícia, eu tenho filho com deficiência, eu tenho direito a esse LOAS? Se você atender o critério deficiência e a renda de até 1/4 do salário mínimo, você tem. Podendo ser, judicialmente, você até consegue expandir isso para meio salário mínimo. Mas, via de regra, é 1/4 do salário mínimo. Mas eu recebo meio salário mínimo. Você pode tentar, que você vai conseguir. Mas meu marido recebe 4 mil. Dá uma renda mais que um salário mínimo para cada um. Então, provavelmente você não vai conseguir, porque esse benefício é um benefício garantido para a pessoa em alta vulnerabilidade social. Ok? A maioria dessas pessoas vivem com um salário mínimo. Imagina você ter que dar suporte de alimentação, você cuidar desse seu filho, você às vezes tem outros filhos, e você não pode trabalhar. Porque se você trabalhar e ter uma renda acima de 1/4 do salário mínimo, você perde esse benefício. E é o maior medo dessas mães, perder o benefício. Por quê? Daí você fala, elas têm preguiça. Eu já ouvi isso, Abrão. É cada absurdo que a gente ouve na internet que a gente não tem noção. Essas mães vão trabalhar, ganham um salário mínimo para cuidar dela e do filho. Mas esse salário mínimo aumentou a renda. Mas ninguém está considerando que ela vai ter que pagar alguém para cuidar daquele filho, dar o suporte para ela, para poder ir para o mercado de trabalho. E daí ela vai para esse mercado de trabalho, cancela o BPC dela.
ela é mandada embora no prazo de experiência. E aí, como é que ela vai restabelecer o BPC? Porque, hipoteticamente, na lei, a partir do momento que você cancela, você consegue ativar automaticamente. Mas a gente sabe, nós sabemos que não é tão rápido assim, né? Brasil tudo é lento, né, doutora? Infelizmente, né? E assim, o que eu vejo, Abrão, que como nós, no Crianças Especiais, nós atendemos, eu faço apoio jurídico e apoio também de acolhimento das mães. Como lá nós falamos de Brasil, 190 mil pessoas, é muita gente. E o que a gente vê aqui em São Paulo, o que a gente vê no Paraná, o que a gente vê no Acre, o que a gente vê no Amapá, é totalmente diferente. Sim. A realidade, por mais que nós tenhamos a mesma lei no país, a aplicabilidade dela em cada estado é totalmente diferenciada. Então, quando a gente fala que talvez se São Paulo, que é um dos estados que tem mais suporte, já tem bastante coisa negligenciada, agora imagine os outros estados do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul, como é a situação. Então, a maioria dessas mães, elas largam tudo. E daí elas falam assim, eu acho que a maior dor, Abrão, que eu sinto junto com elas, que tem vários projetos de lei nesse sentido, que tem gente trabalhando com advocacy nesse sentido, lá em Brasília, quando parte o filho. Porque o que acontece? Não sei se vocês sabem, a maior preocupação dessas mães é que quando parte os filhos, tá? Partiu o filho. E aí, o que acontece com essa mãe? Automaticamente, o INSS, ou o cartório, você tem 20 dias para registrar esse pegar a certidão de óbito e levar no cartório, né? A declaração de óbito, né? Mas em alguns, isso a gente fala de interior do Nordeste, que você pega a declaração de óbito e leva para o cartório. Mas aqui em São Paulo é automático. O benefício é automaticamente cancelado. Por isso que eu falo que com situações de Brasis, né? Por exemplo, eu acompanhei uma situação em Sergipe, interior de Sergipe, onde a criança foi declarado o óbito dela, ela pegou a declaração de óbito e ela, com aquela confusão, ela só levou 20 dias. Então, o cartório só foi notificado com 20 dias. Mas aqui em São Paulo é automaticamente. E aquela mãe automaticamente fica sem renda. E o que ela vai comer naquele próximo mês? Ela já está com a dor da perda, ela já está sensibilizada. Como é que ela vai pagar? Como é que ela vai sobreviver? Então, uma reconstrução difícil de acontecer, né, doutora Letícia? Elas ficam dizimadas. Vai viver o quê? De Bolsa Família de R$600? Ela não come. Ela não come. E assim, quando a gente fala em direitos dessas mães, o que acontece? A mãe, a gente tem que trazer os conceitos, né? Que está na Lei Brasileira de Inclusão. Na Lei Brasileira de Inclusão define 2 tipos de pessoas que são esses cuidadores, que é o acompanhante e o atendente pessoal. O atendente pessoal pode ser da família ou não, ele pode ter remuneração ou não, e ele fica acompanhando a pessoa com deficiência nos atos da vida diária. Ele pode ser uma pessoa com uma profissão previamente estabelecida ou não, pode ser aquele pai ou mãe. Tá? E a gente tem o acompanhante. O que é o acompanhante? O acompanhante é a pessoa que acompanha a pessoa com deficiência. Por exemplo, uma pessoa que o leva ao médico, porque às vezes a pessoa com deficiência só precisa de um acompanhante para estar com ela, uma pessoa com deficiência intelectual, com síndrome de Down, ela precisa que tenha um acompanhante para que dê o suporte necessário. Mas uma pessoa com algum tipo de deficiência mais grave, precisa que alimente por gastro. Então, existem essas diferenças que vale a gente falar. E ambas as pessoas podem ser pessoas da família ou não. E essas pessoas, o que acontece? Elas, quando elas estão junto com a pessoa com deficiência, elas têm proteção do socorro imediato. Então, por exemplo, uma mãe com filho com deficiência intelectual, ela está passando mal, ela não tem quem deixar filho, e ela foi para o hospital. Ela tem a prioridade de atendimento naquele hospital, porque ela está como acompanhante, o filho está lá com ela, ela tem essa prerrogativa. Mas se o filho não estiver com ela vai pegar a fila do povão. E daí ela fica com a cabeça como? Ela fica com a cabeça
eu preciso ir para casa logo, porque quem está ficando com meu filho não vai ficar. E ela fica mais nervosa e aquilo abala mais ainda ela, né? Ela, por exemplo, ela tem acesso a instituições, né, para dar acesso às instituições, acesso para ter informações. Mas isso, hoje em dia, com redes sociais, a gente sabe que isso você tem que separar o trigo do joio, mas você acaba tendo esse tipo de informação. Mas, por exemplo, ela vai num banco, ela vai no INSS. Se ela está lá sozinha, ela não vai ter prioridade de atendimento. Ela tem que estar junto com o filho. Ela vai junto com o filho, ela tem prioridade de atendimento, porque ela está com uma acompanhante da pessoa com deficiência. O problema, por exemplo, ela vai resolver uma coisa em relação à contribuição dela do INSS, por exemplo, né? Ela tem esse direito de, se ela está com o filho, ela tem atendimento prioritário, tá? Mas e se ela, por exemplo, esse caso da mãe acamada, que tem um filho com tetraplegia, como é que ela vai? Entendeu? Ela tem que voltar logo para casa. Imagina o desespero. Imagina o desespero. É muita coisa que a gente não consegue, enquanto pessoas sem deficiência, são coisas que a gente não consegue mensurar. Nós podemos até ter a empatia, mas a gente não consegue mensurar o que é esse sentimento, né? E por isso que eu acho interessante as outras pessoas serem sensibilizadas para achar que as ações afirmativas que dá prioridade para as pessoas com deficiência e as suas famílias não é benefício, não é privilégio, é saber que está acontecendo efetivamente, né? Por exemplo, disponibilização de... Eu vou fazer uma pergunta para a senhora, doutora Letícia, que é uma pergunta que às vezes as mães fazem no silêncio. Nós estamos entrevistando a doutora Letícia Lefebvre, advogada com pós-graduação em Direito Empresarial e em Inclusão e Direitos das Pessoas com Deficiência, membro efetivo da Comissão Especial da Pessoa com Deficiência da OAB de São Paulo e responsável pelas mídias sociais de crianças especiais. Doutora Letícia, a gente fala muito, estamos falando sobre os direitos de quem cuida, né? Aí eu tenho uma pergunta que sempre fazem, Abrão, e se eu falecer? Como o meu filho vai ficar? Então, quem é que vai cuidar do meu filho se acaso eu for a óbito? Quem é que vai ficar responsável por ele tendo um benefício tão pequeno como é oferecido hoje, doutora Letícia? Então, é uma coisa muito difícil. Essa acho que é a maior dor dos pais que têm filhos com algum tipo de necessidade específica, que precisa de acompanhamento, que precisa de apoio. É muito difícil, é muito difícil. Essa é a maior preocupação. Hoje em dia, existem instituições que acolhem pessoas com deficiência que não têm familiares e aquele benefício acaba sendo convertido para aquela pessoa com deficiência para que ela fique institucionalizada e fique sendo cuidada nesses lugares. Quando eu falo isso, as pessoas falam assim para mim, mas existe isso? Parece até lenda. Por quê? Porque existem poucos. Existem poucos lugares para esse tipo de suporte. Por quê? Nós temos que lembrar que nem sempre as famílias vão querer ficar com essas pessoas com deficiência, principalmente quando vai ter o benefício de um salário mínimo. E o que acontece? As mães entram em pânico. As mães entram em pânico. Por quê? Porque o que vai acontecer com o meu filho? Entendeu? Situação, né, doutora? É uma situação muito difícil, por isso que eu falo políticas públicas. Quando eu falo que as pessoas, as minhas seguidoras falam, né? O pessoal da comunidade, né? Porque a lei brasileira, você fica falando de lei, eu quero ver você. Elas falam assim, quero ver você viver o que nós vive. Você não tá lá. Eu falo, eu não tô, mas eu quero ajudar vocês, né? Vamos lá, vamos ver o que precisa. Políticas públicas. Uma mãe saber que essa casa existe, fazer um planejamento, uma mãe que tenha mais recursos, fazer um planejamento sucessório, começar a contribuir para o INSS, porque a pensão, por exemplo, se é uma pessoa que tem recursos, que, por exemplo, um funcionário público, depois eu falo dessa parte de funcionário público de carreira, que está lá há muitos anos, que recebe um bom salário mínimo, por exemplo, um juiz, né? Um juiz que recebe 20 mil reais. Se ele vier a óbito, o benefício é transferido integralmente por meio de pensão para o filho com deficiência. Ok? Aí tem umas discussões, se a deficiência tem isso, aquilo, mas, cabe judicialização, o benefício é transferido para o filho com deficiência. Ok. Com salário de 20 mil reais, convenhamos, haverá um interesse de cuidar dele ou dar o suporte para ele,
para que ele sobreviva. Até colocá-lo numa casa de atendimento especial, atendimento, um acolhimento, uma casa que vai dar o suporte para ele, mas a pessoa vai dar o suporte emocional, ou, por exemplo, utilizar uma moradia assistida, moradia assistida, que é essa, né? E tem a moradia inclusiva, que até, eu não lembro se moradia inclusiva, que até um projeto da Flávia Pope que eu acho fantástico, que são locais onde jovens com deficiência intelectual, vivem numa residência inclusiva e elas têm todo o suporte para a vida diária e elas vivem naquele lugar com autonomia. E eu acho super positivo. Então, quando a gente fala de pessoas com mais recursos, há essas opções. Fazer um planejamento sucessório, por exemplo, fazer um testamento colocando quem vai ficar com aquele filho, quem que vai ficar, olha, você vai ficar responsável, claro, combinado, pelo seu irmão e você vai, entendeu? Dá para fazer um planejamento sucessório. Mas quando nós estamos falando de pessoas em vulnerabilidade social, quando a gente está falando isso, o negócio é bem difícil. É bem difícil, porque dificilmente as mães, normalmente as mães, né? Os pais viram, eu falo que, eu até brinco, os pais viram, a maioria dos pais viram o alecrim dourado, falam que não tem preparo, coisa que a gente mais ouve na comunidade, porque o pai do meu filho disse que me abandonou, porque disse que ele não estava preparado emocionalmente para ele ter um filho assim. Né? E os alecrins, eles somem, os alecrins dourados, e se é que tem muito pai ponta firme, né? Eu conheço vários pais que, são aqueles, mesmo diante da vulnerabilidade, mesmo diante, eles estão lá e são paizões. A gente também não pode generalizar. Mas o benefício dessas famílias é o quê? Se você pode, por exemplo... A insegurança e a incerteza sempre, né, doutora? Mas o que vocês podem... O que um pai pode fazer? Por exemplo, uma mãe. Ela tem o direito de recolher o INSS. Ela pode recolher o INSS para ela como segurado baixa renda, dona de casa, conhecido como dona de casa, que é 5% do salário mínimo. Ela pode recolher isso para garantir um futuro, porque daí o filho teria uma pensão. Porque a maior preocupação dessas famílias, quando você fala em vulnerabilidade social, é perder o benefício, porque vira e mexe, passa pente fino, e eles ficam assim, gente, peraí, bloquearam meu INSS. Não, e fora que os alecrins, tem alguns alecrins que fazem, né? Alecrim dourado, pai ou mãe, né? Alecrim dourado, né? A figura, porque tem mãe que faz isso, que abandona o filho com o pai. O alecrim dourado simplesmente não paga a pensão, deixa a criança, o adolescente, o adulto, viver sem nada, e daí ele arranja emprego, mas daí ele quer ser esperto, ele quer abater no imposto de renda e ter prioridade no imposto de renda. O que esse pai faz? Ele vai lá e coloca o filho como dependente. Daí, qual que é a renda dele? A renda altíssima. E o que acontece? Ele ganha 5 mil reais. A mãe perde o BPC nem sabendo por que perdeu. Depois que perde, fica sabendo. Doutora Letícia Lefebvre, influenciadora digital, além de advogada, responsável por crianças especiais no Facebook, um grupo gigante no Facebook. Ela é advogada e membro efetivo da Comissão Especial da Pessoa com Deficiência da OAB, repito, no quadro Vozes pela Inclusão, repercutindo o artigo que está disponível no site do Diário PCD, que ela escreveu sobre quem cuida das pessoas com deficiência e autismo, se essas pessoas têm algum direito. O quadro Vozes pela Inclusão, chegando ao final, mas eu queria fazer uma pergunta. Eu conheço um pouco da doutora Letícia e sei o coração que a doutora Letícia tem. Como é que a Letícia Lefebvre lida, às vezes, com a impotência? Quando chega uma família, te procura, pede auxílio, você sabe que a lei lhe garante auxílio para essa pessoa, mas nós ficamos impotentes diante de alguma coisa. Como é que você lida com tudo isso, Letícia? É difícil, sabe por quê? Porque eu posso até pegar aquela causa como advogado para bono, mas eu não tenho condições, porque nós estamos falando de 190 mil famílias, eu não tenho condições. Eu falo que eu tenho uma frase que eu falo desde quando eu me formei na faculdade, que eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar o mundo de muita gente. Mas eu não posso mudar o mundo. Então, qual que é o meu trabalho, efetivamente? É escrever um artigo deles. A gente acabou não falando de todas as opções.
Só precisava falar dos programas depois, tá, Brão? Você não esquece disso. Eu não consigo ajudar todo mundo. E a maneira que eu encontrei de ajudar as pessoas é compartilhando informação. É compartilhando informação, porque eu não tenho, por mais que eu queira pegar o processo de cada uma das pessoas, eu não tenho, eu sou só eu, né? Eu voltei a advogar no começo desse ano, nossa, nem falei para ninguém, né? Para não. E eu estou com a agenda com horário reduzido, porque eu ainda tenho outras atribuições. E só de boca a boca eu já não estou conseguindo ter a minha agenda já está quase lotada. Só de boca a boca, sem falar que eu voltei. Então, dói muito. Dói muito. Por isso que eu acredito em ações de advocacy, por isso que eu acredito em ações inclusivas, por isso que quando eu fui escrever o artigo, eu fui procurar o que existia no Brasil em relação a isso. Porque quando eu falo em Brasil, aqui hoje em dia só existe o programa Cuidar de Quem Cuida no Mato Grosso, acho que é Mato Grosso do Sul, que é uma lei 6128, que ela garante um pagamento aos cuidadores de um salário mínimo para que os cuidadores de pessoas com deficiência tenham respaldo. Imagina como as pessoas do Rio Grande do Sul do Mato Grosso do Sul dão uma respirada. Aqui em São Paulo existe apenas um projeto-lei da deputada Andrea Werner, que ela fala que é um programa mais ou menos com esse nome, para dar suporte às famílias. Não, no projeto da Andrea, nada se fala sobre renda, porque para você determinar a renda, as pessoas precisam entender que precisa ter uma dotação orçamentária, você precisa ter um orçamento, igual como funciona na casa das pessoas. Para você comprar um ventilador, você tem que dar orçamento, ou pelo menos uma previsão daquele orçamento. Mesmo que você compre o ventilador em 10 vezes, você tem que saber que você vai ter recurso para pagar aquele ventilador. A mesma coisa funciona quando o governo vai dar um benefício. O governo não pode criar um benefício sem ter lastro, sem ter fundo para isso, né? Então, hoje em dia a gente só tem esse projeto, essa lei no Mato Grosso do Sul, e ações de advocacy precisam ser desenvolvidas. Aqui em São Paulo, a André começou um trabalho muito bom de trazer projetos de lei sobre pessoas com deficiência. Ela trouxe esse projeto de lei. Outra coisa que, por exemplo, os pais têm direito, mas daí, quando a gente fala de redução de jornada de trabalho, né, sem redução de rendimentos, quando você tem dois pai e mãe que trabalham, são funcionários públicos, só um deles tem direito a isso. Isso ninguém fala, né? Só um deles tem direito a isso. Então, ele vai ter a redução de jornada de trabalho sem redução de vencimentos, mas esse benefício é para a pessoa com deficiência, não necessariamente para o pai. Vai ser um benefício para que o pai dê suporte, entendeu? O pai não vai ser alguma coisa que vai ser em prol do pai ou da mãe. Vai ser alguma coisa que só vai facilitar o manejo dele para que ele não fique desesperado para sair correndo de um lado para o outro para poder dar suporte. Né? Eu quero agradecer imensamente a doutora Letícia. Nós temos tema para conversar durante muito tempo. A hora Sim. que no chat aqui, perguntas sendo feitas, gostaria que as pessoas pudessem fazer parte dos grupos, né, que a doutora Letícia tem aí nas redes sociais, no Facebook, para poder trocar informações entre as próprias famílias, não é? Crianças especiais, nós vamos deixar na descrição aqui como chegar a este grupo do Facebook, gigante também em outras mídias sociais, e quero já deixar aqui o convite feito para a doutora Letícia voltar em breve aqui no Vozes pela Inclusão, para a gente falar ainda dos direitos de quem cuida das pessoas com deficiência e de tantos outros temas que a senhora produz nesses grupos. Quero te agradecer imensamente, doutora Letícia, e parabenizá-la pelo trabalho Obrigada. Que a senhora faz de informação, porque, acima de tudo, é necessário a informação para a pessoa ir em busca dos direitos. Parabéns, obrigado pelo seu artigo, gratidão, e fica o convite já para você voltar em breve aqui no Vozes pela Inclusão. Obrigada, Abrão, obrigada a todos que estiveram conosco hoje. É uma honra falar sobre os direitos da pessoa com deficiência. Quem me acompanha sabe que eu falo isso, não vou nem fazer conta, desde 2011, né? Desde 2011 eu falo sobre isso nas redes sociais. Eu comecei trabalhando numa ONG, né? Que é a ONG que mexeu mesmo comigo, que é uma ONG de crianças e adultos e jovens com múltiplas deficiências.
que fez eu migrar de crianças e adolescentes para isso, né? Para pessoas com crianças e adolescentes com deficiência, né? Então, é uma honra fazer esse trabalho. E eu falo assim, é um trabalho de formiguinha. É um trabalho de formiguinha porque o trabalho que eu faço, claro que eu faço alianças com as outras pessoas, eu troco informação, tudo, mas é um trabalho de formiguinha. Né? Eu queria ter mais tempo, eu queria ter mais condições para poder dar o suporte necessário para a minha comunidade, mas eu consigo fazer isso da maneira que eu posso e cada dia mais eu vou tentar fazer mais, né? É que eu falo assim, meu trabalho maior é no chão de fábrica, então, por exemplo, você não vai ver vídeos, né? Você vai ver só vídeos eu acabo não fazendo no Instagram ou no Facebook, é lá no chão de fábrica meu maior trabalho, com as mães e com as famílias. Legal. Doutora, parabéns. Parabéns, obrigado, gratidão. Obrigada. E o Diário PCD está sempre à sua disposição para o que for necessário e, em precisando, a ANA PCD, Associação Nacional de Apoio às Pessoas com Deficiência, está à disposição também para dar o suporte que for necessário juridicamente, com representatividade em alguns órgãos de todo o Brasil. Obrigado, doutora. Grande abraço. Obrigada. Gratidão, viu? Obrigada. Legal. Pessoal, entrevistamos então a doutora Letícia Lefebvre, influenciadora digital, crianças especiais, advogada, com pós-graduação em Direito Empresarial e em Inclusão de Direito das Pessoas com Deficiência, membro efetivo da Comissão Especial da Pessoa com Deficiência da OAB de São Paulo, falando sobre o artigo que foi publicado no Diário PCD sobre os direitos de quem cuida das pessoas com deficiência. Acompanhe toda esta transmissão, confira o artigo no nosso site com o plugin para interpretar tudo em Libras, enfim, nós temos toda a acessibilidade para essa informação tão importante aqui comentada pela doutora Letícia Lefebvre. Voltamos na próxima terça-feira com mais um quadro Vozes pela Inclusão, aqui é o Diário PCD. Muitíssimo obrigado a todos. Tchau, doutora Letícia. Obrigado, valeu. Obrigada.